Então, aqui nós temos o naipe da mente, que vai das cartas 8 até a 14. Então, nesse naipe, é como se dissesse, olha, para que eu possa realizar a minha missão, para desenvolver para poder atuar e fazer diferença, contribuir com a minha comunidade, com a sociedade, eu tenho que desenvolver as minhas especialidades. Então, eu tenho dons, eu tenho talentos, mas eu tenho que não só descobrir esses talentos, como também descobrir quais são as dificuldades que o ambiente me traz, qual é a força que eu tenho para lidar com esses obstáculos, porque eu vou promover a transformação, eu vou promover uma mudança no ambiente. Então, eu tenho que saber a melhor forma de usar minha força para promover essas transformações e também tenho que saber avaliar tudo que eu vivi e usar a minha experiência para uma melhor ação no futuro, para conquistar um equilíbrio com essa comunidade. Quer dizer, eu vou interferir nessa comunidade e vou promover uma harmonia maior dentro dela. Colocando usando aquilo que eu tenho de melhor. Então, é você descobrir o que você tem e aprender a utilizar, né? A carta 8 é o rei do naipe. O que é o rei? O rei é aquele que determina o objetivo do naipe. E o 14 é o as, que é o objetivo do naipe. Então, na carta 8 é o momento que você fala, bom, qual é realmente o meu propósito? Eu vim aqui para fazer o quê? Eu sempre coloquei os outros como prioridade. Eu até agora coloquei, né, o que os meus pais ou aquilo que a sociedade me fez pensar que era o melhor de mim, que era o melhor para que eu pudesse fazer, que eu devia usar isso, aquilo para me dar melhor, para me realizar melhor financeiramente, para me projetar mais. Mas não, agora eu quero pensar no do que me realiza, o que me faz feliz, o que eu sinto que me interessa e que faz com que eu possa me sentir orgulhosa daquilo que eu estou fazendo. Então, a carta 8 na realidade, é um momento de tomada de posição, aonde você fala, olha, eu também tenho o direito de cuidar da minha vida, de promover o meu desenvolvimento, de me realizar, de cuidar dos meus problemas, de ser feliz, eu também mereço. Então, é a justiça aos seus próprios valores, aos seus direitos, é fazer valer os seus direitos. Então, é sempre o momento onde a pessoa está tomando essa posição e está avaliando tudo que está ao redor dela para ver qual é a melhor forma de usar aquilo que eu tenho e quais são as situações que podem servir melhor para os meus propósitos. Então, ela é uma tomada de posição em relação a colocar os seus propósitos em primeiro plano e é um momento onde você está olhando em volta e tentando ver o que eu tenho de especial e como fazer para priorizar agora a minha vida. Então, ela envolve um momento, às vezes, de reavaliação da vocação. O que eu faço melhor? Até agora eu achei que o legal era trabalhar no banco. Agora eu estou vendo que é muito chato, isso não me realiza. Eu quero fazer alguma coisa onde eu use mais a mente, não quero só usar a matemática, quero usar mais a minha capacidade de compreensão. Então, é um momento que você está vendo, não, agora eu preciso pensar melhor e escolher melhor quais são as capacidades que eu tenho que podem agora me dar uma nova direção para a minha realização pessoal. Então, muitas vezes nesse momento, até eu falo, né? Quando você tem a carta 8, você pode analisar todas as cartas
e tirar de cada carta a mandala profissional. Então, dá para você tirar de cada carta dons, capacidades que a pessoa tem, que ela pode utilizar. Então, vai aparecer no jogo essas capacidades e é muito útil para a pessoa você descrever as capacidades, porque aí ela vai ter, ela vai poder juntar tudo isso melhor, ela está preocupada com isso, né? Então, por exemplo, como é que é tirar a capacidade que a carta fala? Por exemplo, na carta 9 a capacidade aqui da pessoa seria de ver aquilo que está por trás das coisas, de ser uma pessoa profunda, filosófica, né? Ah, meio isolada, meio eremita, mas que busca perceber a essência das pessoas. Então, a característica da carta dá a característica profissional também. Então, se a pessoa está com a carta 8 no jogo, as cartas que vêm ao redor, você pode identificar as capacidades que a pessoa tem. Às vezes fala de um processo de justiça também, aí, principalmente quando a pessoa está nesse momento de querer defender os seus direitos. Na carta 9, então, que a gente já falou um pouquinho, a carta 9 é um momento onde a pessoa está revelando coisas muito importantes a respeito dela. Agora, na carta 9 eu gosto de contar uma historinha, porque as cartas, acho que eu já falei da outra vez, né? Os arcanos maiores são demorados, eles não passam assim rapidinho. E a carta 9 ela fala de um processo de no mínimo 3 anos. Tem um momento que ele fala assim: olha, há 3 anos atrás, você se sentia meio perdido, como um peixe fora d'água, e aí, naquele momento, você se decidiu se afastar das pessoas que não se identificavam com você, de atividades que você não tinha interesse, e você foi se isolando em busca de encontrar aquilo que você considera o seu melhor, o mais importante, o valioso, aquilo que você não abre mão, aquilo que você sente que se você fizesse, realizasse, você ia ficar com orgulho de você mesmo. Então, principalmente de um ano e meio para cá, você vem encontrando pessoas, atividades que você se identifica muito e que estão ajudando, estão trazendo, mostrando essa luz lá no final do túnel. Então, você vem em busca de uma melhor integração na comunidade, aonde você se sinta mais útil, sinta fazendo algo com mais importância, que você se orgulha. Então, é um momento assim de introspecção, mas é um período às vezes longo, aonde você vai estar realmente nessa busca e nessa busca, muitas vezes aparecem soluções que no início você acha que é bom demais para ser verdade, você não acredita. Mas aí, ao longo desses 3 anos, aí você vai tendo confirmações e ganhando mais confiança. Então, essa carta, por um lado, é a busca das suas especialidades, por outro, ele é você ganhando confiança da forma como você está atuando na sociedade, na comunidade, no uso das suas capacidades, das suas especialidades. Então, na 8, quais são as minhas capacidades? Na 9, eu vou usar essas capacidades para ganhar confiança. Ainda não acredito muito bem, mas estou investindo para ganhar confiança. Então, a 9, ela aparece aí, como eu falei na aula passada, as posições do jogo, né? Quando essa carta está lá
no interior do jogo, então ela está começando esse período aí dos 3 anos. Está ainda ali no 1 ano e meio, tá? Né? Agora, se essa carta está lá na superfície do jogo, aí pode dizer mais situações que estão comprovando que ela tinha razão, que aquilo que ela pensou há 3 anos, 1 ano e meio atrás, era certo. Então, já é um momento que ela está vivendo as confirmações. Como também aí ela está começando a sair da sombra, ela está saindo da gruta, ela já está encontrando situações mais concretas aonde ela está atuando, aonde ela está se sentindo útil. Quando os arcanos maiores, a gente em geral não associa pessoas no lado profano, mas tem algumas cartas que sim, que a gente pode falar de característica das pessoas. Por exemplo, no jogo de uma mulher, quando está entrando um homem forte, ou a presença de um homem forte, vai aparecer com a carta 4. Como para um homem, uma mulher forte pode aparecer com a 2 ou com a 3. Como também mãe aparece com 2 ou 3, o pai pode aparecer com a carta 4, com a carta 5. Então, principalmente com as cartas do espírito, que são. Não, do espírito, que são as 7 primeiras cartas. Mas, no caso aqui, o eremita, às vezes a gente pode falar daquela pessoa que é um pouco meio ermitão, que é meio escondido, meio introvertido, né? Às vezes pode falar de alguém sábio, né? Quando se refere à família, ou às vezes ao companheiro, à companheira, né? Uma pessoa profunda. E às vezes essa carta pode aparecer como característica. A roda da fortuna, já é o momento onde você fala, bom, eu agora estou mais confiante nas minhas capacidades, mas eu estou vendo que em muitas coisas eu vou quando eu estou quase atingindo o meu objetivo, parece que sempre acontece alguma coisa que me puxa para trás, e aí tenho que começar tudo a estaca zero de novo. Então, pera lá, o que que é que eu estou dando importância mesmo? Para que eu possa realizar a minha tarefa, eu não posso ficar preso naquilo que a sociedade me ensinou, aquilo que a, a família queria. E você vê, a 8, ela é o rei, ela determina o objetivo do naipe, mas não quer dizer que ela já conseguiu superar todas aquelas ilusões que a família, a sociedade fazem para ela. Então, ela vai. Aqui ela fala, a 8, eu quero me realizar, quero lutar. O que que é que será que traz a minha realização? Na 9, eu descubro, eu estou descobrindo o que que me realiza e aonde eu posso ser útil. Bom, mas aí a 10 vem falando, mas será que dá? Será que pode? E será que eu consigo me libertar dessa ilusão da família, da sociedade? Será que eu já cumpri todas as minhas tarefas? Então, como nos contos de fada, para merecer a princesa, você tem que ir lá, né, roubar o anel do sapo, né, cegar a bruxa. Você tem uma série, né, matar o dragão. Tem uma série de coisas que você tem que fazer para conquistar a felicidade. Na vida é igualzinho. A gente define uma série de tarefas antes de se permitir ser feliz. E essa felicidade é em todos os aspectos. Às vezes você se permite ganhar dinheiro, mas você não se permite se realizar afetivamente. Ou ao contrário, você permite o afetivo, mas não permite a profissional ou o financeiro. Então, o que que é isso? Isso são tarefas que você define. Eu tenho que fazer isso para me sentir merecedor, me sentir competente, bem-sucedido. Isso é o karma. Isso é aquilo que as ilusões, né, que o ambiente ou até a família
acaba impingindo em você e que acaba ah, prejudicando. Denise, Gente, isso. Oi, diga. Desculpa, eu tentei parar a gravação, mas não consegui. Pode falar. Denise, essa carta número 10, assim, eu não tenho muita noção, daí no tarot que eu tinha, eu sempre, assim, eu tenho, assim, uns processos, né, quando eu tenho muita dúvida, eu pego e tiro uma carta. E daí eu tinha um processo muito complexo, sabe, de uma cliente, e todas as vezes que eu tirava uma carta para ela, saía essa carta 10. E era bem isso, sabe? A gente trabalhava, o negócio estava para dar certo, aí na hora H não dá certo. Uhum, certo. Pois é. Então, o que que é que faz não dar certo? O que que não dá certo é o seguinte, é que a pessoa acaba colocando essas obrigações, esses serviços em primeiro plano. Então, por exemplo, eu tenho que, eu me sinto culpada, eu tenho que servir a minha família, não, tenho um monte de irmão, mas só eu que consigo, só eu que posso, né? E aí eu tenho que fazer isso e isso não me permite arranjar um namorado, né? Então aí a pessoa até começa uma relação, mas aí quando ela pensa que quando começa a coisa a engrenar e que aquilo pode virar um casamento, pá, ela boicota. Ela boicota aquela situação, por quê? Porque ela vai ter que deixar a família, e então com isso ela não se permite, né? Ou então, por exemplo, você tem várias tarefas. Eu preciso ter uma profissão bem definida para poder me permitir ter uma realização afetiva, né? Então, são boicotes que a gente faz na vida. E o que que é esse boicote? Em geral, são a gente cria obrigações, a gente, vamos dizer, foge daquela realização por sentir que não merece e por culpa, né? Ou às vezes não é culpa, mas, por exemplo, eu vim de uma família muito pobre e a minha mãe sofreu muito ali, dependente do meu pai, com um monte de filho. Eu não vou casar enquanto eu não tiver uma estabilidade financeira, quanto menos ter filho, entendeu? Então, é um trauma que você viveu, uma dificuldade que você viveu, que faz com que você defina certas tarefas que são prioridade em relação a você se abrir para uma outra coisa. Isso não é consciente, né? Se fosse consciente era fácil, que de repente você podia desligar o botão e pronto, entendeu? Mas não é bem assim, não é? E às vezes tem coisa que nem em terapia você consegue se libertar, você tem que realizar aquela tarefa, se não realizar, senão não vai para frente, né? Então, é isso que se refere à carta 10. É essa dificuldade, ah, não essa dificuldade, mas é essas tarefas que a gente acaba definindo e colocando em prioridade. Agora, você vê toda a carta, ela está em movimento, ela pode estar no passado, no presente ou no futuro.
como está na parte interna do jogo ou na externa. E a roda da fortuna interna quer dizer que a pessoa está muito mais presa nesses preconceitos, nessas tarefas, né? E ela está tomando consciência agora, ou está bem presa ainda. Se essa carta já está mais na periferia, ela já está começando a tá mais claro esse processo, ela já está, vamos se dizer, tendo armas para superar. Agora, por exemplo, se ela está junto da carta 12, a carta 12 é a virada na roda. A carta 12 é o momento que ela fala: eu conquistei aquilo que eu vinha me sacrificando. Então, essa conquista já liberta ela dessa amarra. E aí, se a carta 12 está no passado e a roda da fortuna está numa posição externa no futuro, aí ela já vai contradizer. Então, no tarô, nas cartas, também existe uma coisa que eu chamo de dobradinha, que é quando uma carta contradiz a outra. Então, ela diz: olha, você estava num ciclo vicioso, mas você já superou. Agora, então, daí, a 10 no futuro, ela vai vir no passado, você superou aquela corda, você rompeu aquela corda que estava impedindo com que você saísse do ciclo vicioso. Agora, com a carta 10 você vai retomar tudo aquilo que deixou no passado. Você vai voltar a tentar aquela roda, tentar aquela volta que no passado você não conseguiu. Só que agora você já rompeu o laço. Então, você já rompeu a corrente. Então, essa tentativa vai ser bem-sucedida. Então, você vê, o tarô está em movimento, as cartas estão em movimento e a associação das cartas é muito importante. Por isso que eu aconselho sempre o método temporal, que no método que você vê passado, presente e futuro, aí você pode ver as pode ter né, uma precisão maior na interpretação das cartas. E muitas vezes eu faço, por exemplo, tem dois jogos clássicos meus, assim, né? Quer dizer, na verdade é que é a linha do tempo de 16 meses, o mapeamento psíquico, ele tem 30 cartas, e aí tem um jogo desse resumido, que é o tarô do ano, que são só de um ano, 6 meses passado, 6 meses futuros, mas tem menos cartas. Tem 7 cartas a menos. Então, tem. ah, Perdi a conta agora aqui. A matemática ficou do outro lado da cabeça. 23. É, 23. Ah, agora, eu sempre falo, gente, o jogo grande de 30 cartas é mais fácil de ler do que o jogo pequeno. Por quê? Porque você tem, quanto mais cartas, mais associações, mais confirmações entre uma carta e outra, mais precisão é na sua leitura, no sentido de você fazer as correlações. Aí a gente tem aqui a carta 11. A carta 11, a força, né, ou a persuasão, ela diz de que, bom, eu vi as dificuldades, eu vi o que eu tenho que transformar, e agora eu tenho que medir a minha força, as minhas capacidades, o meu talento, os meus talentos, meu conhecimento, me dá um tanto de força que eu sei que eu posso contar. Mas eu tenho que planejar a melhor forma de usar isso, criar estratégias para poder realmente atingir o meu objetivo. Então, aí é a hora de medir o tamanho da sua força, planejar a estratégia de como utilizar o seu patrimônio. Então, ali o leão está representando esse patrimônio. Ah,
Agora, a 11, ela simboliza também a lida com as emoções, a lida com a sensibilidade. Né? A carta 1 mais 1, 11, 1 mais 1 é 2. Então, ela também se refere à carta 2, falando, é uma carta de muita sensibilidade, e aí também, conforme a intensidade, o degrau aonde a pessoa sabe lidar com as suas sensibilidades, ou está percebendo, aí vai depender um pouco o estágio que ela está no desenvolvimento e no uso da sensibilidade. Então, é uma carta que fala que sim, que você já está utilizando a sua mediunidade, não é só uma descoberta, já é um instrumento. Fala da força de vontade, e muitas vezes ela se refere a um momento um pouco difícil, porque se você está tendo que ser estratégico, se você está tendo que usar a sua força, é porque a situação, vamos dizer, pode estar um pouco difícil. Você está tendo que persuadir, está tendo que insistir, né? Seduzir as pessoas para realizar. Então, aqui está implícito a persistência, a sedução, o uso até da comunicação também. Agora, ela também diz que a pessoa está contando com o que ela tem de melhor, porque aqui no leão ele tá representado esse patrimônio que é completo, né? Você vê, aqui ele tem o símbolo do corpo, mente e espírito, no plano inferior. Quer dizer, o ser está completo, ele está usando todas as capacidades que ele tem, então ele está na atuação perfeita, né? Então, ele tem toda a força para realizar. E é justamente na hora que você está promovendo a transformação, né? A atuação é para melhoria, é para evolução, mas a evolução conta com renovação. Então, aí é você convencendo. Aqui a gente fala, né? A força criativa e a força da estagnação, que quer ficar no conforto, na carta 10. E aqui é a força da criação para promover a transformação, a superação da estagnação. E aí na 12 é a virada. Aí essa carta sempre é muito forte, um momento de uma grande virada, onde você fala, olha, eu paguei, provei, fiz o que eu tinha que fazer, não devo nada a ninguém, já cumpri aquelas tarefas que eu tinha me obrigado a fazer, eu provei para minha família que eu sou bonzinho, boazinha, que eu sou legal, que eu fiz aquelas coisas que eles queriam que eu fizesse, que eu fui, tentei ser o que eles queriam, mas agora eu estou vendo que eu não preciso mais nada disso. Agora eu conquistei esses objetivos, quero seguir o meu caminho. Então, é uma grande virada de objetivos, né, de prioridades, é o fim de uma tarefa que foi sacrificante. Então, fala, você colocou até agora certos objetivos como prioridade, se sacrificou por eles, agora se atingiu. Então, tudo que era importante deixou de ser radicalmente. Coisas que você não podia dar importância, agora você vai poder dar. Então, é uma carta que sempre vem com ases, cartas de conquista, onde a pessoa conquistou aquele objetivo, de libertação, é uma carta de libertação kármica, né? Dessas tarefas kármicas. Por exemplo, né, uma coisa que exemplifica muito bem. Por exemplo, terminar uma tese, ou mesmo uma faculdade, que você veio ali trabalhando, estudando, quer dizer, são situações que você se dedicou por anos e que exigiram sacrifício da sua pessoa. Aí, quando você termina aquilo, aí é um grande alívio, mas muitas vezes dá um grande vazio também, né? Que você fala, bom, aquilo que era tão importante eu atingi, e agora, né? O que que vai ser importante? Então, dá aquele vazio momentâneo, né? Depois você logo descobre alguma outra coisa.
Agora, aquela pressão que você tinha, essa pressão acabou e talvez acabou para sempre, né? Então, a 12 é uma carta de alívio, de conquistas, de libertação e de uma virada grande, porque a partir daí, aí você vai poder se dedicar a outras coisas. Ah, então, finalização de algo, por exemplo, de um processo, ah, resolução, às vezes, de um problema de família. Então, cumpri aquela missão, realizei. Por exemplo, né, terminar uma faculdade, comprar uma casa, né? A compra de uma casa pode ser ali, acabou um sacrifício. Agora eu cumpri um objetivo que também kármico, eu defini, eu preciso comprar uma casa para poder me sentir segura, seguro, e aí ter um filho. Então, ela traz junto dela, às vezes, a libertação de um desejo, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu precisava ter uma casa própria para me permitir engravidar. Eu precisava ter uma posição importante, no meu profissional para poder me permitir ter um filho depois. E ganhar um concurso. Então, eu passei no concurso, é uma grande virada. Sacrificou bastante para atingir aquele objetivo. Então, ela sempre vem assim. No passado, você veio se dedicando muito, sacrificando por alguma coisa que tinha uma pressão kármica. Agora você conquistou e está livre a partir daí. Aí, então, depois dessa conquista, aí vem a colheita dos frutos. Então, ali a carta 13 é o momento onde você vai falar, bom, agora está na hora de colher o que eu plantei para analisar, né? Qual o joio e qual o trigo? O que que é que eu plantei que deu certo, o que que não deu? O que que eu gostaria de plantar novamente? O que que eu não quero mais? E lá, ali, né, arando o terreno, você está descobrindo também uns bulbos antigos, umas sementes antigas lá no armário também. Então, é um momento de reciclagem, mas também de resgate de coisas do passado. Então, é um momento aí de reciclagem mesmo, onde você fala, bom, agora eu quero mudanças. Eu mudei, né? Aquelas pessoas que antes eu me relacionava, parece que não cresceram como eu, não, eu já não tenho mais tanto interesse por elas, ah, e aquele ambiente também não quero mais. Então, é um momento de mudança de ambiente, às vezes até corte de certas relações que onde você já não se identifica, e como também o resgate de pessoas, de experiências, às vezes de um local que você já morou. Então, às vezes a pessoa fala, estou pensando em mudar de cidade, ainda não sei qual. Aí você vê lá uma mudança no futuro e tem a carta 13. Aí você pergunta, bom, dessa cidade você está pensando, tem alguma que você já morou? Bom, então é essa que você já morou, porque a carta 13 fala no resgate de um ambiente que ficou lá no passado, como às vezes resgate de um relacionamento, uma pessoa que você conheceu, não necessariamente namorou, mas que você já viu alguma vez na vida, que vem de novo lá do passado, ou relativo a alguém que você conheceu, falou de você. Então, a carta 13 muitas vezes traz aí esse resgate. Aí, essa carta aí é a morte, né, no tradicional, aqui a imortalidade. Acho que eu já falei um pouco da diferença do povo nômade e do povo sedentário, né? O povo sedentário, o egípcio, descobriu a agricultura
Então, ele não precisava matar para viver, né? O alimento vem do que ele planta, não daquilo que ele matou como um nômade. Então, assim, a, a relação com a natureza, com a vida, muda bastante. Então, aí, no caso, você vê ele colhendo o trigo, né, para trazer uma melhora. E essa carta é interessante que ela tem o trigo no plano material, o lírio no plano mental e a flor de lis no plano espiritual. Então, aqui mostra um melhoramento, um aperfeiçoamento das flores, né? O lírio, o trigo é uma flor sem pétalas. O lírio tem pétalas, mas elas nem se dividem. A flor de lis é a flor perfeita, ela se poliniza, né? Ela tem o masculino e o feminino, ela é super desenvolvida. Então, é bem falando, né, o aperfeiçoamento do ser humano, o aperfeiçoamento se dá pela reutilização das experiências do passado, é com meus erros, meus acertos que eu aprendo. Então, aí mostra a evolução da humanidade, né? Então, às vezes essa carta pode falar da morte, mas eu não acredito que ela fale da morte da própria pessoa, porque eu já vi várias vezes jogos de pessoas que eu tirei tarô e morreram, até na época que estaria na minha linha do tempo, e é interessante que nunca aparece a carta da morte. E, ao contrário, muitas vezes aparece a carta do Sol ou a carta 75, que é a generosidade, que são cartas assim meio de ver a luz, sabe? Que aí não tem nada a ver com a morte, do jeito que a gente imagina aqui, nem as foices ver o anjo da morte. Mas às vezes ela aparece no sentido de que quando aquela morte traz uma mudança muito grande de ambiente na vida da pessoa, né? Por exemplo, o marido morreu, a gente acabou vendendo aquela casa que a gente morou durante tanto tempo, ou, né, o pai morreu, foi uma mudança muito grande, eu tive que assumir os negócios da família. Então, veja, o que é mais importante aqui na carta não é exatamente a morte, mas é uma mudança de ambiente, uma mudança na vida da pessoa que muda de ambiente, às vezes até de atividade, foi provocada pela morte, mas não necessariamente. Poderia ser qualquer outra coisa que provocasse. E aparecer a carta 13 da mesma forma. Então, né, e assim, falar a morte, isso não é para nós, né? O que que adianta, né? Não é uma coisa para a gente prever ou falar sobre a morte. Agora, essa carta sempre traz o resgate do passado, que é coisa muito importante para dizer. Aí, por último, temos a carta 14, que aí é o as desse naipe, ou seja, agora eu consegui uma forma de fazer aquilo que eu gosto, que eu sei, que eu tenho capacidade, e adquirir aquilo que eu preciso. Então, eu tenho a base. Agora eu quero a beleza, agora eu quero atuação, agora eu quero incorporar as minhas capacidades, agora eu quero crescer, agora eu quero evoluir. Então, a temperança, ela é uma base, foi conquistada, eu tenho um papel na sociedade reconhecido, agora eu quero crescer e me desenvolver dentro dele e abrir para outras coisas na minha vida também. Eu quero a beleza, eu quero o prazer, eu quero o divertimento, eu quero o amor. Então, aí é você já sentindo, eu tenho uma estabilidade, eu tenho uma relação com o ambiente estável, fazendo o que eu considero que eu faço de melhor, então agora eu já posso, vamos dizer, seguir para um outro estágio. Então, em geral, é uma carta também de conquista, que fala
da finalização de uma batalha, de um projeto, onde você vinha buscando estabilidade, equilíbrio. E, por outro lado, ela já também dá uma abertura para a próxima, né? Porque o Asa sempre diz isso. Eu conquistei uma base, mas eu quero mais. Ele sempre é uma conquista, mas, ao mesmo tempo, já os primeiros passos para uma nova etapa. Então, ela sai nesse momento onde a pessoa percebe, eu posso contar, então, com essa estabilidade adquirida e agora posso começar a me preocupar em outras coisas para ter esse equilíbrio maior, para ter uma vida melhor temperada, aonde eu possa me realizar em outros aspectos.